Transhumanismo, a agenda alquímica do Apocalipse. A engenharia da criação e constante alteração da humanidade, desde que nós surgimos, estão nos alterando. Então, essa singularidade, essa mudança entre uma linha inclinada para uma exponencial, o ponto de singularidade é o momento em que as coisas se aceleram e sofrem uma súbita transformação e radical transformação. Em toda a história da humanidade, toda vez que isso aconteceu, embora a ciência não queira aceitar, publicam os mais sinceros artigos dizendo que algo que não se pode efetivamente descrever aconteceu para gerar um salto na evolução humana, um salto que não se pode explicar quando se quebram as historinhas dos historiadores, dos arqueólogos, que são contadores de história, né? Eles devem ter ido a cursos de alta criatividade para contar histórias, devem ter feito aulas com os irmãos Grimm na Inglaterra, devem ter feito aula com Shakespeare, né? E faz sentido Shakespeare, vocês não entendem isso, vocês não entendem quem era, né? O próprio Shakespeare, e por aí vai, para poder enrolar também. Mas hoje, dentro do campo da genética, muito do que foi dito já se desmontou. É que isso não está aparecendo tamanhamente no mundo, né? E aí vem algumas historinhas, algumas frases interessantes do livro O Nascimento da Moderna Ciência, que é dessa referência número 1 que coloquei. Diz assim: agora você está nesse nível onde é permitido estender suas pesquisas nos caminhos mais escondidos da natureza e da ciência. Então, você vai nesse nível, que é o nível científico, onde é permitido estender suas pesquisas nos caminhos mais escondidos, e vai continuar escondendo, porque a ciência, o que se chama de ciência hoje, é muito, em grandíssima parte, pseudociência. E a pseudociência foi aprovada no campo da ciência devido ao interesse daqueles que financiam a ciência e a pseudociência. Porque através da pseudociência é que você é enganado. É que te dizem que o mundo está aquecendo. Temos o aquecimento global, que surgem pesquisas que olham e montam protocolos que só podem chegar a essa conclusão, mas é tudo adulterado e manipulado. Então, exemplo, né? Então, tudo que se fala que é ciência é, na verdade, trazer de um mundo escondido para um outro mundo adulterado, parecendo mais magia do que ciência, porque os resultados surgem de um além que não é um além invalidável, né? Diga-se passagem. Aí no livro, que é esse aqui, A História Secreta do Mundo, de Mark Booth, ele disse: o conhecido é uma pequena ilha flutuando em um vasto e muito estranho mar. Vamos semear as sementes da dúvida. Tomemos o conselho de Francis Bacon, um dos prováveis Shakespeares, né? Foram uma escola de Francis Bacon, de escritores que escreviam Shakespeare. Por isso que eu falei, ele fazia parte da turma. Então, por isso que eu falei, tem a ver. Então, tomemos o conselho de Francis Bacon e evitemos nos apressar para impor um padrão ao mundo. Vamos esperar que surja um padrão mais profundo. Note bem, essa frase é tão boa que eu tenho que repetir ela em vários webinários. O que quer dizer é que se utiliza dentro da mente do homem jogar coisas, acostumar o homem e testar a sua reação. Então, dependendo da sua reação, eles estudam você e jogam um novo teste. E cada vez que testam você, vão te levando cada vez mais na direção daquilo que eles querem. E de repente você já aprovou um absurdo enorme. A humanidade, a massa cega, passa a aprovar algo que antes supostamente era contrária, não aceitava e achava um absurdo. Então a frase é: vamos com tempo, com paciência. Evitemos nos apressar para impor um padrão ao mundo. Mas tudo que essa turma de Francis Bacon, que estava atrás deles, fez foi exatamente por um padrão sem pressa.
Então, esses planos, eles surgem historicamente por famílias, né? Essas famílias todas passam de geração a geração esses planos e os ensinam a ir adaptando. A questão é que agora, perdão, pessoal, estamos no ponto da singularidade. E o ponto da singularidade é tudo está se acelerando. E na singularidade, a aceleração da aceleração se passa para a transformação em um estalar de dedos. Então, as pessoas falam, não, temos tempo, vamos devagarzinho, vamos estudar no meu tempo. Aí gasta tempo vendo vídeo porcaria do YouTube, vendo televisão, fazendo um monte de bobeira na vida, né? E fala que não tem tempo para estudar. Por quê? Porque isso não está entendendo que o tempo encolheu, que nós estamos sendo comprimidos na singularidade e que de um dia para o outro tudo vai se transformar. Mas como eu disse no webinar anterior, a maneira de transformar as coisas é você se transformar e passar para aquilo que eu chamei de uma máquina do tempo, que é uma realidade paralela, que é simples. A consciência é uma máquina do tempo. A mente do homem é uma máquina do tempo. A consciência é uma máquina do tempo, né? Então estamos o tempo todo nos transferindo para coisas, como eu vou dizer no webinário que vem, que vemos espelhadas. Então, enquanto as pessoas, pelo menos uma massa crítica, não se transformar, essa massa crítica não verá uma nova realidade. Continuaremos vendo a mesma coisa sendo repetida e nos sentindo a cada vez mais comprimidos, né? Aí vai mais. Estou só esquentando vocês. Se disséssemos que existe uma agenda alquímica que transcende religiões, sociedades secretas e abrange os milênios, você provavelmente acharia isso insano. Mas se disséssemos, além disso, que essa agenda abrange praticamente todas as disciplinas nas quais você pode pensar, anota aí essas 4, da biologia, história, física, computação, arte, música, etc. A sequência é grande, depois viram 4, que é um outro slide, que são as principais do transhumanismo. Talvez você começasse a se dar conta do que já está acontecendo. De fato, há uma área que se destaca acima de todas elas, que tanto obriga as agendas, como simultaneamente revela formas de uma falsa alquimia. A imagem é da origem primordial. Anota aí que vai chamar a atenção de vocês. Vocês vão levar vários slides para entender. A imagem é da origem primordial ou androgenia. O nada ou o éter, ou um oceano de fluxo quântico, ou ainda, quem sabe, o grande arquiteto dessa realidade. Então, se você olhar para essas imagens, é importante vocês entenderem as imagens hoje, vocês vão ver um simbolismo constantemente apresentado. Esse aqui é um deles, né, que você mais vê por aí, até em logotipos, que é um ponto central e as linhas que saem. Então, esse aqui é o centro do qual surgem as divisões. Por exemplo, um centro, uma alma superior que se projeta em... ou eu superior, fica mais fácil para vocês, não vou confundir vocês. Um eu superior que se projeta em personas em realidades paralelas, né? Então, o que você tem sempre é um ponto que se projeta, que se divide em vários. Aqui, da mesma forma, você tem a geometrização. É uma representação do grande arquiteto do universo. Aquele que geometriza sem parar, né? Que sempre surge do círculo em um centro, depois o triângulo, o quadrado e novamente um círculo dentro para novamente iniciar o processo, que é um holofractal, eternamente se dividindo. Então, a divindade sempre completa, nós vamos falar disso hoje, que se sacrifica, anota a palavra, a divindade sempre completa, o uno integrado, que se sacrifica dividindo-se, transformando-se nas partes. Então, você tem até a visão do éter, que é o todo, e que depois se divide em várias frações, que é o fogo, a água, a terra,
e o ar, né? Então, no éter, que embora seja dito quinto elemento para os alquimistas, na verdade, no éter está contido. O éter contém os outros elementos. Aqui uma imagem dessa questão da androgenia, uma representação medieval, que é uma representação gráfica medieval de um humano andrógeno, tirado do livro Crônica de Nuremberg, primeiro publicado em latim no mesmo ano de 1493, também publicado em alemão, sob o título de Nuremberger Chronik, onde foi feito o julgamento, né, da Segunda Guerra Mundial, mas também largamente conhecido como, esse nome aí em alemão que eu não falo, dada a autoria de Hartmann Schedel, né? Então essa visão do ser andrógeno, que os alquimistas pareciam ter inventado no século XIV, que já vinha do século XIII, XIV, XV, ela vem do Oriente. Então, você tem uma visão disso dentro do mundo, do aquilo que se chama indo-europeu, carregados através dos povos chamados, né, discutíveis o termo, mas é uma desgraça essa daí, por causa da tentativa de sumir com isso, os arianos. Então você tem os hindus que contavam toda essa história, né, desde os livros Vedas, chamando a divindade que se divide. Então, essa questão da divindade ser tudo, quando ela surge, a primeira manifestação na fisicalidade dela contém tudo, várias personificações, inclusive a polaridade entre feminino e masculino. As divindades femininas e masculinas saem qualificadas por expressões e qualidades, por virtudes, né, que é o termo da filosofia, apresentam virtudes específicas, também seus vícios, porque estão na Terra. Então esses seres apresentam na divisão a divindade perfeita, sai do ovo fundamental, surge como um ser andrógeno, mas não só andrógeno, né? Na Idade Média, já na Europa, começaram a falar simplesmente, tiraram as divindades, porque o catolicismo mandava ali, tiraram a visão das múltiplas expressões do Deus, que se apresenta em forma de outros deuses, com virtudes e defeitos, e deixaram apenas a expressão da polaridade masculina e feminina. Então, essa história da androgenia alquímica foi um resumo de uma coisa que era muito mais ampla, que quando você a estuda, você entende que em outras esferas, de outras realidades dimensionais e principalmente de densidades frequenciais mais altas, a matéria perde a sua divisão. E, obviamente, a fusão é o que vai acontecer. Para vir aqui para baixo, vamos assim dizer, houve a separação. A matéria exige e o objetivo é esse, né, da matéria, é a especificidade, a especialização. Portanto, através da matéria, os vícios surgem em maior quantidade, mas também as virtudes podem ser exercidas. Então, finalmente, nós temos uma luta entre a virtude e o vício, entre essas personagens que se manifestam na Terra, esses personagens se manifestam na Terra para experienciar a sua ação. Então, no mundo alquímico, devido à manipulação e o cerceamento de informação, foi feita uma representação focando só um ângulo que perde, por um lado está certo, por outro lado parece isolado, parece sem sentido quando se vê assim, né? Então o homem moderno está em apuros, ele está prestes a ser sacrificado em um altar apocalíptico da ciência alquímica. Ou se alguém quiser acreditar nos três grandes, é o termo que eu peguei aqui, eu gosto do termo abrahamismo, né? Das religiões abrâmicas, esse autor, ele colocou os três grandes yavismos, que é Yahvé, que sai como judaísmo, cristianismo e islamismo. Então esse homem moderno está em apuros, ele está prestes,
a ser sacrificado em um altar apocalíptico da ciência alquímica, ou se alguém quiser acreditar nos 13 yavismos, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o homem será abatido por um Deus que volta para restaurar o mundo através de uma sangria sem precedentes, antes da transformação final da humanidade nos mesmos tipos de criações alquímicas oferecidas pela ciência transhumana que eles criticam. Então, de qualquer maneira, os evangelhos transhumanistas, diz o Farrell aqui, da ciência ou as revelações, profetas e ministros do Yavismo, que é o abrahamismo, como queira, estão dizendo o mesmo. A nova era está aqui. Prepare-se para morrer como parte de seu processo de transformação alquímica. Você presta atenção, não dorme. Porque vou dar um nó agora, um atrás do outro. E você precisa estar desperto, tá? Dá pulinho, toma cafezinho, não perca nada, nada. Então, isso significa que o homem moderno está em apuros, pois ele está prestes a ser sacrificado em um altar apocalíptico da ciência alquímica. E isso, no judaísmo, é um termo que foi usado, né, nos Avengers, né, como é que eles chamam em português? Avengers, os Vingadores, né? Coloca-se o Tikkun Olam, que é a forma do Thanos, quando ele faz aquele estalo. Eu já falei isso no webinar, já falei isso também na resenha, né? Quando eu falo do Tikkun Olam, que eu também falei na Chave da Verdade, o curso, com mais detalhes, quando ele faz a restauração do mundo, é um reset. Na história da humanidade, se você olhar bem, parece que os deuses vinham do céu e faziam um reset. É interessante, vou falar uma coisa até meio... Quando a gente vai para o Egito e vai para o Peru, encontra supostas montanhinhas com formatos piramidais tão perfeitos que é nítido que um sistema de transmissão de energia em um passado distante da Terra envolvia aquele formato, né? Então eram estruturas rochosas que algumas eram construídas por uma construção monolítica e outras era feito um Tikkun Olam, era o terraforming, que os americanos gostam de falar, uma terraformação. O terreno era resetado para ser reconstruído da forma como eles queriam. É exatamente esse Tikkun Olam que estão fazendo na Síria, que querem fazer no Irã, que já fizeram no Iraque, que por enquanto está só na destruição e o processo de terraforming, a construção de uma nova cara para uma nova civilização, vai ficar muito claro para vocês pouco a pouco. Mas nós estamos tendo ali um Tikkun Olam de Thanos, tá? Então, vamos lá, que eu deixei para vocês um livro que fala essas partes dos yavismos, vocês não conhecem. Então, o surgimento de yavismo e as raízes do monoteísmo israelita, que fala um pouco mais sobre o que eu acabei de falar. Então, essa é uma frase boa desse livro, A Teologia da Aritmética, que não é um livro para qualquer um, mas é um livro para quem quer a escola pitagórica. Então, em breve, eu vou lançar um outro curso, que é a escola pitagórica ao modelo de você entender como se pode transformar a humanidade através do conhecimento. Então, vai ser fácil para todo mundo, eu vou dar um passo para trás para poder carregar vocês para frente, porque eu noto que quando eu carrego demais de informação, é difícil para a grande maioria. Eu tenho uma nata de alunos que se desenvolveram extremamente e outros que, claro, têm dificuldade em acompanhar esse grande número de horas de estudos e de cursos, porque também não se dedicam 100%. É necessário dedicação, pessoal. Se você quer músculo numa academia, você tem que ir quase todo dia, 5 vezes por semana, essa é a bula, fazer 1 hora de manhã, 1 hora à noite, é o que eles falam, para você ganhar músculo e ficar um atleta. Então, se você não fizer isso, você não é um atleta. Então, se você quer ser um faixa preta de Kung Fu,
você vai ficar anos com várias horas por dia na academia. Por que você acha que é diferente no processo de expansão da consciência para a dominação dessa realidade? Por que você se engana dizendo que vendo alguns videozinhos no YouTube já estou salvo? Não está. Não está, porque eu vejo as perguntas das pessoas, eu vejo o centro de credo, eu vejo aonde elas caem. Não estão prontas. Tem que haver foco, dedicação, para desenvolver uma musculatura que faça com que o seu cérebro abra e fique aberto e não volte ao lugar, que é o que acontece com muita gente, tá? Que começa e dá um passo para trás. Então, se você realmente quer, Maria Pereda, como é que eu faço para sair dessa Matrix? Eu falo, estudando, filho, mas estudando o que presta, porque a grande maioria do que é dito por aí, são um bando de informação misturada com desinformação e contra-informação. Aonde você encontra alguém que te dá uma linha reta, uma coisa que vai ligando num processo que vai expandindo. No mundo inteiro você não tem. No mundo inteiro você tem assuntos, mas você não tem integração. Então, o que eu te dou chama-se método da integração. Essas áreas do conhecimento integradas, numa linha reta, fazem com que você se transforme e adquira a musculatura necessária para fugir, com certeza, dos caras, ou para fazer a coisa certa que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, facear e vencê-los através de estar com eles, né? No final, eu vou colocar 10 minutos do filme Matrix Revolutions, tá? E eu vou discutir com vocês os pontos que tem a ver com tudo que a gente discutiu aqui em outros pontos. Então vamos ao livro A Teologia da Aritmética. Tudo foi organizado pela mônada porque contém o tudo no todo potencial. Pois mesmo que ainda não sejam reais, a mônada mantém seminal os princípios que estão dentro de todos os números. Essa realidade é matemática, é uma matrix programada, né? Isso aqui é um universo holográfico, é realmente um espaço de simulação. Nós vamos falar isso também no próximo webinar, né? O experimento da simulação dessa realidade é a prova de que ela é uma simulação. Mas, se você prestou atenção no que eu acabei de falar, o que você tem aqui novamente como mônada é um ponto central e dela surgem as partes. Então, olha para a capa desse livro e você vai ter a pirâmide através dos pontos que surgem de um ponto central, gerando pontos de interferência, quem esteve na aula passada, né? Multiplicando os pontos e em cada um desses pontos surge uma nova realidade, um novo ponto de vista que gera um novo espelhamento através dessa interferência, onde dois interferem um no outro, gerando um terceiro, como a Elânica falou aí, né? Eu falo transhumanismo com H porque eu acho que fica mais legal, né? Mas em português você pode pôr das duas formas, mas eu prefiro com H. Às vezes está com H, às vezes está com sem H. O transhumanismo é um movimento carregado de filosofia oculta que ressente o direito natural dos homens sob o poder controlador mundial, o direito natural e intrínseco de moldar a sua própria evolução. Na verdade, o que estão fazendo agora conosco, isso está nesse livro, Mark O'Connell, Ser uma Máquina, to be a Machine, né? É exatamente impedir que nós tenhamos um direito. Nos venderão e nos estão vendendo seduções e elas são deliciosas, porque a tecnologia é fascinante. A tecnologia é fascinante, eu sou a primeira pessoa que amo tecnologia. Mas como tudo é neutro, é a mão do homem que manipula a tecnologia, que é a perigosa, né? Então nós temos o perigo da mão que manipula a tecnologia. A tecnologia em si, com boa intenção, seria realmente fantasticamente libertadora. Só que
o que nós estamos colocando aqui é um trabalho artificial, nos sugerindo, através dessa poesia que eu vou apresentar para vocês aqui, que algo totalmente artificial e sintético pode substituir um processo que é um processo natural no homem, de retornar à união com a mônada, de retornar à consciência do uno. Então, tudo que está sendo feito é falso, é fake. E quando algo fake toma o lugar de algo verdadeiro, ocorre uma prisão, obviamente. Então, como seres humanos, somos definidos, entre outras coisas, por nosso desejo de transcender nossa humanidade. Mitologia, religião, ficção e ciências oferecem diferentes versões desse sonho. O transhumanismo, um movimento social baseado na crença de que podemos e devemos deixar para trás nossa condição biológica por meio da fusão com a tecnologia. Crença é uma espécie de fusão febril de todos os quatro, né, que eu acabei falando aqui. Embora seja orientada para o futuro e alimentada por especulações excitantes sobre as implicações da ciência e da tecnologia mais recentes, suas raízes podem ser vislumbradas em histórias antigas, como a do rei sumeriano Gilgamesh e sua busca pela imortalidade. Então, o transhumanismo é um movimento que empurra os limites de nossos corpos, nossas capacidades, inteligência e expectativa de vida, na esperança de que, através da tecnologia, possamos nos tornar algo melhor do que nós mesmos. Ele encontrou apoio entre os bilionários do Vale do Silício e algumas das maiores empresas do mundo. Esse livro que estava anterior, em To Be a Machine, Ser uma Máquina, o jornalista Mark O'Connell explora as possibilidades e os dilemas morais que se apresentam quando você pensa no seu corpo como um dispositivo. Ele visita a principal instalação de crioterapia do mundo, que é essa que está aqui, né? Aqui dentro tem pessoinhas, corpinhos de pessoinhas que foram congeladas, na verdade, antes da morte cerebral. Então, teve uma morte cardíaca. Quem sabe a pessoa pudesse até retornar, né? Ele já congela a pessoa e ela fica ali naquele estado, sabe-se lá, presa em que condições, digamos, em níveis de consciência ficam presas aí. Mas é um dinheiro. E essa é a maior instalação e principal do mundo para testemunhar como alguns escolheram evitar a morte. Ele descobre um coletivo subterrâneo de biohackers implantando eletrônicos sob sua pele para melhorar seus sentidos. Ele conhece uma equipe de cientistas investigando com urgência como proteger a humanidade da superinteligência artificial. Eu até coloquei aqui Star Wars, né? Esse aqui é o episódio, acho que é o episódio 5, se eu não errei, né? Onde o Han Solo, ele é congelado da carbonite, né? E aqui é a princesa Leia que vai lá e o salva, né? Aqui tá Leia e o Han Solo de novo, né? Aonde ele ia ser congelado da carbonite. Então, onde nossa obsessão pela tecnologia nos levará? O que a ascensão da inteligência artificial significa não apenas para os nossos escritórios e lares, mas para a nossa humanidade. Poderiam as tecnologias que criamos nos prejudicar? Aí tem gente que fala assim, mas por que fariam isso com a gente? Eu acho assim o absurdo quando alguém fala, mas por que o nosso governo faria isso com a gente? É tão poético, né, acreditar que o governo eleito quer o seu bem, que eu acho assim até bonito, mas essa não é a realidade do mundo, da história do mundo. Basta ver a história. Quando você vai numa igreja, né? Será que você nunca ouviu falar nas coisas que a história da religião fez para se tornar assim tão poderosa, seja ela qual for? Então é assim, como é que as pessoas negam coisas, né, para olhar para algo que lhes interessa? Por que elas negam algo que está na sua frente? É tão grande esse algo que é como ter um leão faminto
babando assim, salivando, porque vai te comer, e você negar que o leão está na sua frente, né? É mais ou menos isso. Então, abordando essas questões, o O'Connell, esse livro que eu estou falando, apresenta um olhar profundo, provocativo, muitas vezes risível, alto, engraçado, ele é bem engraçado, cara mesmo, e um movimento influente. Ao investigar o que significa ser uma máquina, ele oferece uma surpreendente meditação sobre o que significa ser humano. Então, estamos sendo alterados pelo comando de um demiurgo e seus arcontes, né? Um falso deus da matéria, um grupo que se autodenominou especial e que se diz os eleitos, os escolhidos, para dizer e levar as ovelhas completamente sem miolo para onde eles quiserem. E os seus arcontes, que são os seus seguidores, farão qualquer coisa para que isso seja feito. Aí vem aquela velha frase, né, que foi usada não só, mas também para a implantação do comunismo, socialismo no mundo, que é através das ações subversivas, porque é uma frase altamente subversiva, até Hassan Sabah e seus rachachins a utilizavam, os fins justificam os meios. Os meios justificam o fim, perdão. Ou seja, o que você quiser fazer, faça. Não importa o meio, desde que o fim seja atingido. Então, mesmo que tenha que se matar a maior parte da humanidade num sacrifício profundo, sanguinário, para atingir uma história da carochinha de iluminação das fagulhas divinas, as chispas, que se alcançarão ao massacre total, como foi utilizada a Primeira Guerra Mundial, como foi utilizada a Segunda Guerra Mundial para essas chispas sagradas. Vocês não estão entendendo nada, porque vocês não conhecem a verdadeira história da humanidade e não conhecem o curso A Chave da Verdade, aonde tudo isso é apresentado para você, tintim por tintim. Então, essas visões alucinatórias de mentes aberradas criam padrões de necessidade de um sacrifício profundo cerimonial. Aí as pessoas, mas eu não estou vendo cerimônia nenhuma. Não, não tem cerimônia com o padre na sua frente, mas é tudo cerimonial. O simbolismo é cerimonial. Ah, mas que simbolismo? As pessoas não enxergam porque não tem conhecimento. Então você não enxerga. Os símbolos estão na sua cara o tempo todo. Eles estão se repetindo sem parar. Os padrões de implantação, de aceitação de uma coisa que vai ser aceita no instalar de dedos alatanos, e as pessoas não sabem reconhecer. Mas vocês estão recebendo esses inputs o tempo todo. Igual eu mostrei no webinar anterior, o filme do Will Smith, né? Aonde eles usam a técnica da mente preditiva para ganhar lá do chinês, acho que mais de 4 milhões de dólares, não lembro mais quantos milhões eles ganharam lá no jogo que eles apostaram. E o chinês, fiquei com mania de japonês, é que tem cara de japonês, o chinês acabou caindo sem perceber, achando que ele estava sendo o esperto, escolhendo aquilo que ele achou que ele escolheu, quando na verdade ele simplesmente aceitou e disse algo que foi implantado na sua mente. Então as pessoas são igualzinho aquele chinês lá, cheias de orgulho, cheias de achar que sabem, que estão muito sábios enxergando as coisas, e não veem o display de informações, o display constantemente inserindo essa simbologia na música, nos filmes, nos anúncios, no que você olha na sua frente, nas lojas de roupa, nos logotipos, onde você for. E o mais incrível, existe um padrão nítido que está levando a uma mensagem nítida. Todos eles estão seguindo o mesmo padrão. As grandes marcas de roupa, bebida, as grandes empresas que pertencem aos grandes, né, que comandam o mundo,
estão fazendo o mesmo padrão. Como é que você não enxerga? Né? É incrível. Então, o que acontece com as pessoas? Elas continuam na cegueira dizendo, mas por que fariam isso com a gente? Desculpa a vozinha, mas é que eu escuto isso direto. E é muito engraçado. Então, voltando aqui. Manteremos a nossa consciência ou a perderemos definitivamente? Morreremos para essa terra de forma a renascer sob um novo comando e servilismo? Seria este, aí digo eu, né? Porque quando não sou eu que coloquei essa frase toda é minha, porque quando eu escrevo alguma coisa, que é raro, tá aqui, porque eu falo em cima do que os autores escrevem. Então, essa página fui eu que escrevi, Maria Pereira. Então, seria esse o retorno ao passado de nossa origem? Apenas vestindo-se com o novo e mais convincente véu das ilusões? Sim, vão nos levar para o Edom, não para o Éden. A humanidade está sendo conduzida para o Edom, né? Aonde ocorre o nível mais profundo de sua perdição para um mundo, como no mundo maia, o mundo do sacrifício. Então, enquanto o nome é novo, né, o transhumanismo, voltando aqui, a ideia tem sido um tema popular de ficção científica conduzida por sociedades secretas e grupos de engenharia social, caracterizado em filmes como 2001, Odisseia do Espaço, Blade Runner, a série Exterminador do Futuro e, mais recentemente, Matrix, Limitless, Lucy, Transcendence, entre outros, e através dos quais memórias nos são implantadas para que assim seja aceito. Está sendo aceito. Nossa, que legal tomar uma pílula para ficar inteligente. Limitless, Lucy, né? Vamos tomar uma pílula, um remedinho que vai mudar todo o meu organismo, vai me deixar fora do meu nível de consciência, mas eu vou ficar inteligente. Legal. Se você ficar sem a pílula, você fica burro de novo. Aí o que você vai fazer? É igual droga. Vende tudo para ter a pílula, porque inclusive ela te dá um super prazer, né? Então essas serão as drogas oficiais, as drogas que vão te levar para estados alterados de consciência, para alucinações, mas serão drogas oficiais vendidas no admirável mundo novo que vem por aí. Um outro filme que faz o mesmo perfil, um banco de inputs interessantíssimos com relação a realidades paralelas, é esse Source Code que está aqui, né? Eu falei dele até num encontro presencial sobre um outro ângulo de visão. O script é muito interessante, mas ao mesmo tempo, o que você tem? Esse aqui é o Robocop, né? O que você tem nesses filmes, entre outros filmes que estão levando para isso? É também, e esse é um dos Oblivion, isso, Rodolfo, muito bem, é esse mesmo. Então, esses filmes, entre outros, estão levando a gente para dessensibilização em relação à morte. Então, as pessoas estão sendo conduzidas para um monte de visões. Uma delas é, a morte não é uma coisa tão problemática. Bom, se você matar alguém, ou se alguém morrer, e se fizerem coisas que pessoas morrem, mas têm um objetivo, isso não é tão problemático assim, porque a informação da pessoa vai continuar viva. A informação dela vai para um banco lá, ela vira uma inteligência artificial e tá tudo bem. Então, essa dessensibilização em relação à morte é um dos grandes, muito obrigada, Elaine, sacrifícios felizes, né? É um dos grandes objetivos, levar você a aceitar sacrifícios felizes. Então, a questão do aborto é uma delas, tá? Que vai levar a amplitude para esse nível de sacrifício feliz, que é a coisa incrível. Você presta atenção numa imagem que eu vou mostrar aqui, que mostra bem a preparação para isso.